Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas esse capítulo 5 de Gênesis me faz lembrar da história que aconteceu com um cristão que ele costumava ler a palavra, a Bíblia, todas as noites com sua família, e era religiosamente, toda noite, eles, em determinado horário, eles sentavam na sala para ler a Bíblia. E nessa noite apareceu uma visita, apareceu um sujeito lá para visitá-lo. E ele ficou sem saber o que fazer, né? Daí ele explicou, falou, olha, aqui a gente costuma ler a Bíblia todas as noites. Ah, não tem problema, eu acompanho com vocês e tal. Esse costume eu tinha também lá quando eu morava em Alto Paraíso, depois também, né? Quando voltei para Limeira, para Santos, nós sempre líamos juntos, em família, a Bíblia. Todas as noites, uma época, depois teve uma época... No começo era todas as manhãs, antes do café da manhã, depois os filhos vão crescendo, tem escola, tem aquela coisa toda, aí passou para a noite, e eu me lembro que às vezes chegava alguém e a gente punha na roda para ler junto, né? E foi interessante até porque lá em Alto Paraíso teve um grupo de hippies, né, de pessoal de comunidades alternativas, tal, que eu disponibilizei minha casa para eles quando eles precisavam dormir na cidade e tal. Então chegava um ônibus de madrugada, 1 da madrugada, chegava um ônibus, um monte de cabeludo lá, e eles iam me procurar, eu na minha casa, porque eles sabiam que lá eles iam ter pousada de graça. Não tinha na cidade, tinha um hotelzinho lá, mas aquele pessoal era muito durango, né? Não tinha dinheiro. Então eles dormiam no chão, no tapete, saco de dormir e tal. E às vezes eu deixava a porta aberta, às vezes eu levantava de manhã, tinha lá meia dúzia deitado na sala, que chegaram no ônibus da noite, né? Nem conhecia quem era, mas eles já se comunicavam, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas eles se comunicavam por cartas, né? E davam as direções para as pessoas me encontrarem em Alto Paraíso. E de manhã era interessante, porque de manhã, nesse tempo, nós tínhamos só a Lia, que era bebezinha ainda, era pequenininha. Ela ficava no cadeirão dela de manhã, na hora que a gente sentava para tomar o café. E eles sentavam em volta da mesa e eu dava uma Bíblia para cada um. Tinha uma pilha de Bíblia em casa. Cada um pegava uma Bíblia, eu falava assim, e um inário. Aí eu falava, olha, aqui é o seguinte, a gente canta um hino de manhã, lê um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento. 5 versículos cada um. Tudo bem com vocês? Ah, tudo bem, né? Se eles não participassem, não tinha café da manhã, né? Não tinha boia. Então, a gente fazia isso todas as manhãs e era interessante, porque teve gente que se converteu lá nessa época, né? Que escutavam a Bíblia e acabaram se convertendo. Mas eu me lembrei aqui de um homem cristão que fazia a mesma coisa. Essa história alguém me contou, ou eu li em algum livro. E nessa noite que ele ia reunir a família para ler a Bíblia, tocou a campainha, chegou uma visita, chegou um amigo dele lá. Ah, nós vamos ler a Bíblia, a gente tem que... Ah, tudo bem, pode ler. E eles faziam em sequência, né, lendo a Bíblia. E quando o dono da casa abriu a Bíblia para ver qual seria o capítulo dessa noite, era Gênesis 5. Aí ele ficou sem saber o que fazer, porque ele pensou, puxa vida, uma chance dessa, eu podia ler hoje um capítulo mais evangelístico, né? Alguma coisa do Novo Testamento e tal. E ele ficou pensando se ele devia esquecer aquele capítulo e partir para um outro, mas no fim, o Senhor pôs no coração dele para continuar do jeito que estava. E ele leu então, eles leram naquela noite aquele capítulo, e quando terminaram de ler, o homem estava totalmente pasmo, né? O visitante estava muito assustado, porque ele nunca tinha pensado que ele vai morrer. Porque aqui é fulano nasceu, teve filho, morreu. Cicrano nasceu, teve filho, morreu. Morreu. E isso tocou o coração dele. Ele se converteu naquela noite ali, quando ele viu a morte de perto. E é interessante nós olharmos esse capítulo, porque ele mostra algumas coisas. Por exemplo, ele mostra
que aquilo que o Senhor falou lá no Jardim do Éden era absolutamente verdade, né? Quando disse a eles quando o Senhor disse a Adão e Eva, da árvore do conhecimento do mal, dela não comerás, isso está em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Talvez naquela hora Eva podia ter comido e falar assim, não funcionou, viu? Enganou a gente, hein? Não. Naquele momento eles já tinham morrido espiritualmente. E agora eles começavam a morrer também no seu corpo, na sua carne. E cada um de nós começamos a morrer no dia em que nós nascemos. Ninguém se espante de um dia morrer, porque isso já começou lá atrás. Quando nós chegamos nos 30 anos de idade, mais ou menos, o nosso corpo, ele troca, a cada 7 anos aproximadamente, o nosso corpo troca todas as células do corpo. Então a pessoa que você é hoje não é a mesma que estava 7 anos atrás. Eu sei que às vezes você vai ficar chateado com isso, porque você não gostava muito da sua aparência de 7 anos atrás e continua com a mesma aparência, só que mais velho, né? Mas é assim que funciona. O nosso organismo vai trocar as células a cada aproximadamente 7 anos. E quando chega nos 30 anos, mais ou menos, que é o topo da vida do ser humano, é o topo da vida, é o momento em que ele chega ao máximo da sua vida, quando há um equilíbrio, inclusive, entre as células que são produzidas e as células que morrem. Aí ele começa a declinar. Aí ele dobrou o cabo da Boa Esperança, ele agora começa a declinar, vai ter mais células morrendo do que sendo produzidas no seu corpo. E então, aquilo que o Senhor falou lá em Gênesis 2 era verdade, absolutamente verdade. Se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Agora, tinha uma outra árvore lá que, por incrível que pareça, eles não quiseram comer primeiro, que era a árvore da vida. Tanto é que Deus, para preservá-los, fechou o Jardim do Éden. Colocou os dois fora do Éden, trancou o portão e não deixou entrar, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem daí indefinidamente como no seu estado de pecadores. A morte, então, nesse caso, era uma serva, era um benefício. Para um pecador, a morte acaba sendo um benefício, porque se a gente não morresse, imagina que desastre que seria, viveríamos que nem zumbis, aqueles filmes de zumbi que o cara fica andando na rua, caindo pedaços de pele no chão, se arrastando, perdendo dedo, perdendo mão, mas ainda bem que a morte interrompe esse caminho aqui. Mas para quem só tem aqui, isso é um desespero total. Se a sua vida se limita a esta vida, você não tem nada. Quanto tempo você tem? Eu me lembro sempre daquele pregador que chegou para um jovem e falou: e aí, jovem, o que você pretende fazer da vida? Ah, eu pretendo estudar. Ah, e depois? Ah, eu pretendo me formar. E depois? Ah, eu quero fazer uma faculdade. Ah, que bacana. E depois? Ah, eu quero arrumar um emprego. E depois? Ah, eu quero constituir família, encontrar uma esposa, né, constituir família. E depois? Ah, eu quero comprar uma casa, viajar, me aposentar. E depois? Ah, depois não sei, né? Acho que eu vou morrer. Aí ele falou para o jovem, falou assim: meu filho, se a expectativa de vida sua é essa, que acaba com a morte, você está muito pobre. Essa é uma expectativa muito pobre de vida. Toda expectativa de vida que acaba com a morte, que pode durar no máximo que 80 anos, 100 anos, aqui durava 900 e tantos anos, né? Ainda assim era uma expectativa de vida pobre, muito pobre. E nós vemos que tem apenas um aqui, então, que não morre, né? Que Enoque não morre. Se alguém perguntar como que está Enoque hoje, eu não sei, eu sei que ele não morreu. A Bíblia não revela, mas ele também não ressuscitou.
Nós devemos lembrar sempre disso, porque o Senhor Jesus é as primícias dos que dormem. Então ninguém ressuscitou antes dele. Ele é o primeiro fruto, os primeiros frutos daqueles que dormem. Então, a sua ressurreição é inédita. Ela aconteceu e é inédita. Mas o que a gente aprende de Enoque é o seguinte, que ele viveu Enoque, versículo 21, 65 anos, gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque, 365 anos. Agora, veja que interessante, Enoque não tinha mais o que fazer, porque a vida dele inteira, praticamente a vida inteira, foi andar com Deus. Ele andou com Deus a vida inteira. Claro que ele tinha as outras coisas que ele fazia, mas o que marca a sua passagem aqui pelo planeta Terra foi ter andado com Deus 360 anos, né? 365 anos, se contar os primeiros 65 anos de vida. Andou com Deus. Quanto tempo eu andei com Deus? Nem sei. Não andei com Deus todo esse tempo. Eu me converti aos 22 ou 23 anos, em 1978, e é claro que daí para frente a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, né? Na nossa comunhão com o Senhor, porque é andando e dando cabeçada, mas ele deixa um rastro, então, de fé, que é andar praticamente em período integral com Deus. Tem até um irmão que ele falava assim, que Enoque andou tanto com Deus, que chegou um dia que o Senhor falou para ele assim, Enoque, agora que você está mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica aqui, né? E aí ele ficou. Por isso que ele não voltou mais. Por isso que ele foi levado por Deus para a presença do Senhor no céu. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.